Boa noite, estamos aqui iniciando mais uma apresentação. E aí, para mim fazer um teste, primeira vez que a gente usa a plataforma Zoom, se você puder mandar um oi aqui no chat, eu agradeço. Eu vi que aqui o Marcelo Cerezer já mandou uma boa noite, uma boa sorte, o Vinícius, o Márcio, o Guilherme, boa noite, o Luan Aleph, Adriana, aí passou rápido, Luciano, Wesley. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Tenho certeza absoluta que hoje vamos conseguir compartilhar bastante o que a gente tem estudado aí. Oi, Maurício, é um prazer vê-lo aqui conosco. Vamos esperar mais uns minutinhos. Algumas pessoas estão mandando mensagem aqui que estão conectando, algumas tiveram alguma dificuldade. O Márcio Ribeiro, tudo bem? Márcio, muito obrigado. Muito obrigado. E o assunto de hoje é um assunto bastante quente, né? E nós vamos trazer uma novidade bastante interessante, que nós pegamos alguns dados do mundo pós-Covid com dados da China. O que aconteceu? O que viveu a China na pandemia e o que ficou, né? Uma vez que ela saiu da pandemia em 8 de abril oficialmente, ela já está aí com 94 dias, né? De pós-pandemia. Então a gente vai estar trazendo esse conhecimento aí. Estamos aí com 30 pessoas, a gente vai esperar mais alguns poucos minutos para que nós possamos avançar com o conhecimento. Desde já eu gostaria de agradecer todo o suporte do nosso time aí, o Márcio, o Danilo, da Cíntia, fez um excelente trabalho, o Jimmy, a Dani, eles estão aqui inclusive no suporte técnico, e realmente sem eles não teria a possibilidade desse evento acontecer. Ok? Mais um único minuto e nós já iniciamos. Maria também, boa noite, Maria. Grazi, boa noite. Graziele, são todos muito bem-vindos. E vamos lá. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês é fruto de parte do meu mestrado, parte de um material que nós escrevemos e foi veiculado na Harvard Business Review, e também de um estudo que nós estamos fazendo agora bastante recente em relação ao amanhã, se isso é possível prever, né? O amanhã é um pouco incerto, mas a gente vai olhar para dados da China. Okay. Então, estou fechando aqui a área do chat no momento e vamos avançar no treinamento 7.5. Então, muito pós-Covid. Primeiro slide, que seria importante eu mencionar, é sobre as 4 revoluções industriais. A primeira revolução industrial, ela é marcada pelo motor a vapor, a mecanização e o motor a vapor, energia hidráulica e novas ferramentas. É muito conhecida nos cursos aí de administração, de engenharia, bastante disseminado esse conhecimento, né, do tear a vapor. Então, essa é a marca da primeira revolução industrial. Na segunda revolução industrial, nós tivemos aí, então, principalmente a produção em massa, o Fordismo, o surgimento do motor à explosão, né, pelo Otto, o alemão Otto, que cria esse motor interno, e isso nos permite uma nova indústria, a indústria da produção em série. Na terceira revolução industrial, a gente já começa a introdução da micromecânica. Aqui no meio, nós temos a guerra. Então, eu gosto bastante de dividir, e não existe um consenso muito claro na classe acadêmica da transição da segunda para a terceira revolução industrial. Alguns acadêmicos acham que eles nem gostam de falar terceira revolução industrial, mas na minha linha de pesquisa, eu gosto sempre de entender que a transição de uma revolução para outra dura em torno de 10 anos, e eu entendo claramente que a Segunda Guerra foi um marco de transição da segunda para a terceira, onde a gente começa na terceira a introdução da computação, da microeletrônica e também a questão da indústria aeroespacial. E aí a gente vem nessa pegada da primeira, segunda e terceira revolução industrial, que isso dura mais ou menos 250 anos. Houve algo muito importante que aconteceu nos últimos anos e que tem um marco bastante evidente, que foi em 2007 com o surgimento do iPhone, que é a conectividade. A quarta revolução industrial ela é marcada por conectividade.
E aqui nós temos muita conexão. Hoje nós temos milhões e bilhões, ou melhor, bilhões de dispositivos conectados. Por exemplo, todos nós, ou a grande maioria de nós, temos um celular. E alguns até mais de um. Tem pessoas que... Eu já cheguei a ver uma pessoa com 3 aparelhos celulares. Algumas aqui na empresa gostam de 2. E pessoas conectadas, equipamentos conectados, isso tem gerado muito conhecimento que nós vamos ver no próximo slide. Mudança dos mundos. Um mundo entra em declínio. O que é esse mundo que entra em declínio? O mundo que estava pautado na terceira revolução industrial, nas técnicas da terceira revolução industrial. O que é basicamente uma revolução? Eu gostaria de voltar aqui e falar um pouco para vocês o que é uma revolução. Toda revolução ela possui 3 consequências bastante evidentes que marcam o termo revolução. São mudanças abruptas geradas por tecnologias disruptivas. E quando você tem muitas tecnologias disruptivas, você, acontecendo no mesmo momento, gera uma revolução. Essa revolução é marcada por mudanças na política, mudanças na economia e mudanças na sociedade. São os 3 pontos que sofrem isso. Por exemplo, quando você fala de um Uber, o Uber ele influenciou na política, ele influenciou na economia e ele influenciou na sociedade, assim como o Airbnb, assim como o Netflix, assim como tantas as marcas que a gente conhece, o próprio Google, entre um Facebook que revolucionou a questão do marketing, de fazer negócio. Quando muitas tecnologias geram disrupção, ou seja, impacto na economia, na sociedade e na política, acontecem simultaneamente, você tem então uma revolução. A 4ª Revolução Industrial foi cunhada, essa terminologia foi cunhada por um professor que eu admiro muito, tem alguns livros dele, chamado Klaus Schwab, um alemão, em Hannover, na Alemanha, em 2010. E aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que nós temos estudado, desde quando. Em 2013, eu ouvi a terminologia Indústria 4.0 pela primeira vez. E desde lá eu venho estudando, analisando, para mim poder entender essas mudanças. A conectividade consegue fazer com que a geração de conteúdo é muito rápido, a mudança é muito rápida. Aquilo que você estudou, eu estudei muitas disciplinas na faculdade em 2005 que hoje não são aplicadas. Por exemplo, fichamento, né? A gente faz, no meu curso de metodologia da pesquisa científica, eu estudei uma coisa chamada fichamento de livros. Se você não consegue entender ou nunca viu isso, é a mesma coisa. Eu sou um datilógrafo formado, sabe? Eu tinha regras e testes, tantos testes de prova em datilografia. São tecnologias que acabaram ficando obsoletas e esse mundo começa a entrar em declínio. Quando o mundo entra em declínio, nós temos agora um surgindo, que é o que nós chamamos de 4ª Revolução Industrial. E como hoje nós vamos falar de pós-Covid, eu não vou investir muito tempo aqui. Só que quando você sobrepõe um mundo em declínio, 3ª Revolução Industrial, com um mundo surgindo, 4ª Revolução Industrial, você tem uma zona de desconforto. Essa zona de desconforto é esse sentimento que muitas vezes nós temos de vulnerabilidade, esse sentimento de o que está acontecendo, tantas mudanças. Antigamente, servidores estavam nas nossas fábricas, agora nós estamos tudo colocando para cloud. Hoje eu fiz uma aula de cloud computer, foi realmente bastante revelador, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, nós temos uma zona de conflito aqui, conflito de gerações, conflito de tecnologia, e aqui é o risco da gente falar sempre foi assim, aqui sempre fiz. Não tem mais espaço nessa intersecção. Mas aí, nos últimos meses, fomos assolados pelo Covid-19. E esse vírus, que nos impactou de forma tão severa e tão grave, a custo altíssimo, ele impactou exatamente nisso. Nessa transição da 3ª para a 4ª Revolução Industrial. Observe que um mundo que já vinha em declínio, ou seja, a 3ª Revolução Industrial, um mundo que já vinha surgindo, que já estava gerando uma área de desconforto e agora ele teve uma queda abrupta aqui. O Covid, ele efetivamente catalisou
o surgimento da quarta revolução industrial. E é sobre isso que nós vamos falar nesse momento. O varejo. Aqui nós vamos nos entrar no artigo que eu publiquei. Depois, se você não viu esse artigo ainda, você me manda um e-mail. Eu vou deixar o e-mail no final, que eu te mando o artigo na íntegra, tá? Eu acho que vale a pena você dar uma olhada, mesmo porque nós queremos ser bastante sucintos hoje, para não ficar cansativo. Mas o varejo, a tendência do varejo, pela nossa perspectiva, é que ele se torne muito mais uma questão de vivência, lojas, conceitos, faça você mesmo, pela experiência da compra, e não simplesmente pelo ato de você ir lá comprar. Isso vai mudar, e nós vamos ver isso no pós-Covid chinês. O espaço vai ser muito focado para vivência. Hoje, você vai, por exemplo, numa Leroy Merlin, você já tem uma bancada com todas as ferramentas, aonde você pode fazer você mesmo, e a gente entende que o varejo vai caminhar muito para essa direção. E muito na questão do e-commerce. O e-commerce ele vem ganhando força de uma maneira absurda, e até mesmo por uma questão que as pessoas não tiveram opção. Por quê? Imagine, né? Todos nós estávamos encapsulados em casa, trancados dentro de casa, e o e-commerce realmente se fez algo extremamente importante. Logo, a comodidade de você estar no sofá da sua casa, escolher alguma coisa, testar, comparar preços, executar essa compra, é muito alta e é muito fácil. Mobilidade. Na questão da mobilidade, eu gostaria de falar não da mobilidade urbana, mas da mobilidade de trabalho. Por exemplo, eu vou citar um amigo meu que no momento da pandemia ele me ligou, ele mora em São Paulo, e ele fala, olha, eu estou pensando em mudar para o interior porque nós estamos trabalhando aqui basicamente em home office. Liguei para ele há poucos dias atrás e ele estava morando em Curitiba e falou que está com planos de mudar para Florianópolis, porque agora ele está morando um mês aqui, um mês ali, e ele continua trabalhando full time e a distância não impacta mais. Então, essa mobilidade nos deu muita liberdade de trabalharmos e de fazermos muitas reuniões. Então, isso impacta muito na questão de agenda e de indústria do segmento de transporte de pessoas, né? Uma aérea. Nesse período, que já vai fazer 3, 4 meses nós estamos, o meu consumo de gasolina despencou. Eu não me lembro a última vez que eu fui na cidade de São Paulo, e eu tenho feito reuniões com gente no país inteiro, por plataformas como essa, isso que nós estamos fazendo agora. Ela, sem dúvida, mostrou claramente para as indústrias, para as empresas, para o ambiente de negócio, que é totalmente possível você ter um bom relacionamento com o cliente, com o fornecedor, sem a necessidade de você estar fisicamente presente. Obviamente que eu defendo muito a presença física, contudo, é nítido que pode-se reduzir isso e automaticamente reduzindo custos. A educação está sendo provada. Esse é um exemplo, é uma aula que eu fiz hoje, pela manhã, no MIT, uma das grandes universidades norte-americanas, onde eu estava estudando, fazendo um curso de atualização. E a educação mostrou que não existe barreiras mais. Eu posso estudar numa faculdade norte-americana, eu posso estudar numa referência europeia, sem problema nenhum, sentado aqui no sofá da minha casa, no conforto do meu lar, simplesmente tendo um aprendizado de primeira categoria, primeira qualidade. A educação, ela sem dúvida está sendo reinventada. Toda a transição que eu vou voltar aqui, isso aqui é crítico, dói, tá? Então, eu vejo alguns professores falando, eu não consigo dar aula online. Então, ele está vivendo esse desconforto da coexistência desses dois mundos, tá? E que foi maximizada, catalisada pelo Covid. Isso, os professores tiveram que se reinventar mesmo. Então, a educação, ela realmente tem que ser redesenhada, tem que ser repensada. Hoje, aqui na indústria, que eu sou o CEO, nós estamos fazendo um novo modelo de capacitação dos nossos colaboradores, tudo com plataforma online, é muito mais fácil, mais barato, principalmente, porque uma coisa que é muito importante, com a quarta revolução industrial, você começa a desmaterializar determinadas coisas, e o conhecimento ele passa a ficar mais barato, ele passa a ficar muito mais acessível. Isso é uma coisa muito legal.
Então, a vivência vai ser uma coisa também muito importante na questão da educação. Ela vai seguir o mesmo caminho do varejo. Você vai para a escola para ter relação, convívio, experiência. O conhecimento você pode estudar no MIT dentro da sua casa, ou numa USP, ou numa Unicamp, entre outras instituições. Eu sou inscrito para fazer um curso na Singularity Brasil, que é uma faculdade totalmente diferente, um padrão diferente de ensino, e é uma faculdade da Califórnia, uma faculdade totalmente bastante inacessível por causa da mudança física, mas é possível ter captar esse recurso, e isso foi muito impulsionado pelo Covid. O Covid, então, ele vem para catalisar aquela transição da terceira para a quarta revolução industrial. Operações. Nas operações, nós temos muitas pessoas, muitas empresas e muitos colegas que tiveram muito problema na quebra de fornecimento. Muitos que dependiam de insumos importados tiveram problema, muitos que dependiam de insumos da China tiveram problemas, muitos que dependiam de materiais como, por exemplo, um colega que fabrica lenço umedecido, ele teve uma quebra na cadeia de fornecimento dele muito grande em relação a começaram a fornecer para jaleco, para máscara, e ele teve uma ruptura na cadeia de suprimento. Então, nós começamos a perceber o aumento dos estoques. Muitas empresas já falaram comigo, uma que inclusive eu sou presidente do conselho, já tem estudado aumentar um pouco o estoque, entre outras atividades. Algumas empresas de colegas estão apostando muito na tecnologia de impressora 3D, no sentido de poder ter a tecnologia de imprimir determinadas peças e enxugar o estoque, é uma possibilidade. Aumentar estoque nunca é bom, porque é dinheiro parado, mas tem que fazer a curva. O que é mais barato, ter o estoque ou parar a operação? Então, essa é uma tendência, muitas empresas estão repensando como que vai ser seu estoque, principalmente as empresas que sentiram ruptura no seu fornecimento. As empresas norte-americanas sentiram muita ruptura, porque eles estavam tinha uma cadeia muito bem desenhada de suprimento da Ásia para o Brasil. Então, eles sentiram da Ásia para os Estados Unidos, eles sentiram uma ruptura muito grande. E agora se pensa já o quanto o just-in-time é algo viável, já existe questionamento. Eu, particularmente, acho que aqui ainda vai ter muito estudo para encontrar o ponto de equilíbrio ideal. Saúde. A saúde sem dúvida nenhuma, ela também está passando por muita transformação. Existia uma resistência, inclusive uma resistência muito justa, uma resistência muito coerente, que estava cabível no sentido do que a gente já escutou falar, né, do Dr. Google. Então, muitas pessoas elas acabavam indo ao Dr. Google para se consultar e só ia validar com o médico, em alguns casos, ou tentar uma receita. Então, existia uma resistência muito grande dos conselhos de medicina, da telemedicina. Mas isso agora, em muitos casos, não teve como escapar. Eu mesmo já participei de algumas consultas. Amanhã, inclusive, eu tenho uma. Isso é uma tendência. E outras tecnologias que vêm ganhando muita força, e que venham para ficar, como, por exemplo, a possibilidade de você conversar com o médico sem estar presente dele através da conectividade de um smartphone. Tecnologias como essa que eu vi parece uma foto montada, mas eu vi num congresso internacional, onde eu vi exatamente isso acontecendo, também tende a baratear e aumentar a qualidade. A internet, a conectividade, a quarta revolução industrial, ela barateia algumas coisas, e a qualidade da medicina tende a aumentar com o barateamento, levando medicina para todos, tá? Trabalho. Eu fiz questão de pegar essa foto, né? Porque ela é bastante provocativa, porque eu fiz outras também. Então, é possível você trabalhar como o meu amigo lá que se mudou, a mobilidade permitiu isso, o home office permitiu isso, ele está
em Curitiba e pensando em ir para Floripa agora, mas eu peguei essa foto que é totalmente possível você participar de uma reunião como essa senhora está participando, ou participar de uma conferência, ou continuar trabalhando e mandando os dados conforme esse rapaz está fazendo. É realmente bastante interessante a vista que ele tem aí. Eu acho até que ele está produzindo mais. E no final das contas, a pandemia, esse enclausulamento, esse encapsulamento, como eu gosto de dizer, ele mostrou que a gente consegue produzir muito e que a gente acaba gastando muito tempo em translado, em trânsito, e é possível produzir com as tecnologias que nós temos. Voltando lá no primeiro gráfico, aquela ruptura da transição da terceira para a quarta revolução industrial, ela acelerou muito. Eu vou voltar lá, acho melhor. Isso aqui. São tecnologias que já estavam aí, mas que agora foram extremamente catalisadas. Aqui na empresa nós estamos fazendo um rebranding, um repensamento inclusive da estrutura das salas, e a nossa expectativa é ter menos locais de trabalho do que colaboradores, justamente para forçar esse job rotation aí entre casa e serviço, que as pessoas possam trabalhar onde elas forem mais produtivas. Para isso, a conectividade, sem dúvida alguma, é um fator preponderante. Falamos, então, fazendo um review aqui, falamos do varejo, que tende a manter o e-commerce e ter um foco muito grande na questão da experiência da compra. Mobilidade, no sentido de não da mobilidade urbana, mas no sentido de você poder trabalhar mais distante do seu local de trabalho. Aqui nós temos isso impactando seriamente em grandes escritórios. Eu tenho um amigo que tinha um grande escritório na Faria Lima, de 500 metros quadrados, e simplesmente ele entregou, porque ele percebeu que aquilo não era necessário. Esse é um bom exemplo de um home office. Nós temos a educação, como eu disse, eu mesmo estudando no MIT, sentado aqui em Cabreúva, no interior de São Paulo, é algo totalmente possível hoje, e a qualidade vem aumentando muito com as plataformas de gamificação, que também é algo que vem para somar e gerar valores assim imensuráveis até o momento. Operações no sentido do cuidado do estoque, do sentimento que as cadeias podem ser quebradas e talvez um estoque bem balanceado faça sentido, principalmente, como eu disse, alguns parceiros que tiveram parada de produção por falta de estoque. Saúde, a telemedicina vai ganhar corpo, ela tende a ganhar corpo. Trabalho, como eu disse, nós temos, a partir da mobilidade, a possibilidade de estar produzindo com o pé na areia. Agora, e a China? Hoje nós estamos ainda vivendo uma pandemia. O Brasil ainda se encontra num cenário de pandemia. Aqui da cidade que nós estamos, Cabreúva, nós estamos tudo fechado. Nós temos aí ainda muitas cidades na bandeira vermelha, segundo a estrutura que o governo de São Paulo colocou. Só que hoje, para a gente, nós estamos vivendo um ambiente de pandemia. Tudo que eu falei agora é o que eu acredito. Mas e a China? A China decretou, ela foi o primeiro país a entrar e ela foi o primeiro país a sair da pandemia. Ela decretou, então, o final da pandemia no dia 8 de abril. De 8 de abril a hoje, nós estamos falando de mais de 90 dias. E a minha pergunta, e o que eu gostaria de compartilhar com os colegas, é o que ficou na China no pós-pandemia? E eu elenquei aqui. Bom, a transmissão ao vivo com local de vendas. Nós tínhamos falado que há poucos minutos atrás que o varejo ele iria virar um local de experiência. Na China, o que eles estão vivendo é o seguinte: por exemplo, um supermercado contrata um chefe famoso para fazer uma refeição, um prato específico, e você pode comprar os materiais e você está tendo uma aula com aquele chefe, comprando os insumos que o mercado vai te fornecer, um kit para você cozinhar juntamente com esse chefe. Então, essa transmissão ao vivo do local de venda ficou e está bastante comum na China. Delivery em até 1 hora, ou melhor, ainda voltando aqui, só para vocês terem ideia, essa questão do consumo na China, do varejo, em 2019 a China movimentou 63 bilhões de dólares em e-commerce. Em 2019 ela movimentou 63 bilhões de dólares. Em 2020, que não acabou ainda,
135 bilhões, ou seja, mais do que o dobro. Ou seja, eles consumiram o ano inteiro 63 bilhões no país em e-commerce, e agora foi para 135 bilhões. E nós estamos no meio do ano. Esse número, sem dúvida alguma, vai crescer muito, e eles viram claramente que a pandemia deixou evidente que as pessoas que não tinham o costume de comprar pela internet, não teve muita escolha, passou a comprar, e isso veio para ficar. Agora eles estão dando continuidade com a aula de venda, ou seja, o exemplo muito legal é: eu estou fazendo um prato, eu sou uma pessoa que tem autoridade nesse assunto, e você pode acompanhar. Eu tenho uns amigos que gostam de cozinhar, tenho certeza que eles iriam gostar bastante dessa ideia. Delivery em até 1 hora. Eles estão com mais de 1 milhão de novos registros por dia em aplicativos. Literalmente, isso é uma tendência. Eles querem receber o negócio em até 1 hora. E nós vimos no Brasil melhorar muito. Em alguns casos, alguns e-commerces no Brasil entregaram para mim com menos de 24 horas produtos que eu comprei nessa pandemia. Então, eu senti uma capacidade de resiliência muito grande em algumas empresas logísticas no país. Então, uma característica que pegou na China é delivery em até 1 hora. Um outro ponto, então, delivery em até 1 hora, serviços sem contato. As pessoas, elas ficaram um pouco mais distantes, eu não sei como isso vai ser no Brasil, mas eles recuaram um pouco e eles estão muito mais através dos serviços digitais do que efetivamente a questão do contato, do tocar, né? A alimentação saudável foi algo que ganhou grandes proporções, as pessoas começaram a se preocupar mais com a saúde. Carros pequenos e elétricos, aqui impactou muito na questão do transporte urbano. As pessoas, elas migraram do transporte público, para pequenos carros elétricos. O item 5. Checagem de notícia. Não é uma particularidade do Brasil, as fake news. Isso é uma coisa que está espalhada em todo mundo. É um dos problemas da conectividade. E começou a se criar, então, muito o sentido de validar a notícia. Então, essa é uma tendência. Então, vai ser mais comum, principalmente para palestrantes, professores e pessoas que dirigem, validar muito o conhecimento. Segundo o ciclano, é assim, segundo tal jornal, essa validação ganhou muita força e eu acredito que vai ser muito forte no Brasil. Força para o comércio local. O comércio local também, as pessoas, elas estão ficando mais próximas de casa. Lembrando que aqui eu estou falando do que está acontecendo na China 90 dias depois do que aconteceu, do decreto do final do término da pandemia. As pessoas, então, estão optando por comprar mais perto, até mesmo por causa do delivery ser mais rápido. Pagamentos digitais. A China é o primeiro país do mundo cashless, sem dinheiro físico. Literalmente, eles assumiram a moeda digital, né, pagamentos digitais. Aqui abre um grande espaço para moedas digitais mesmo, não somente o pagamento digital. Compras online. Veio para ficar, como nós já falamos anteriormente. As pessoas tiveram um crescimento absurdo na questão das compras online. Isso veio ganhando muita proporção. O que se observou? Muitas pessoas, elas queriam se reencontrar com amigos, fizeram os happy hours logo no pós-Covid, mas depois novamente teve o distanciamento. E por fim, aqui no pós-Covid China, retomada veloz do consumo. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de itens não retomada veloz do consumo de itens não duradouros. As pessoas, elas tiveram um sentimento muito de vulnerabilidade. Então, eles estão, eu mereço comprar esse sapato, eu mereço comprar esse celular novo, mas as pessoas não estavam pensando em grandes compras de longo prazo, como, por exemplo, um prédio, um apartamento, um carro. Eles estão trazendo mais para o dia, planos mais curtos, até pelo volume de percepção da fragilidade da vida. Então, esses foram 10 pontos
que entraram na via Covid e que se permaneceram firme até o momento, ok? Por fim, já caminhando para o fim, para termos uma apresentação bem assertiva, já com quase 35 minutos, nós temos as megas tendências, as tendências de comportamento, as tendências de negócio e as tendências emergentes. Nós temos, eu vou me limitar basicamente a algumas, tá? Por exemplo, a mega tendência, nós temos evolução da tecnologia e conectividade permanente. Isso era uma mega tendência que a gente já falava há mais ou menos 2, 3 anos atrás. E conectividade permanente. Hoje, a maioria das pessoas estão conectadas 24 horas por dia, gerando conteúdo, gerando conhecimento, gerando todo tipo de vida virtual. Globalização e força e poder da sociedade. Nós vemos aí que as pessoas agora têm muito mais possibilidade de se expressar. Há pouco tempo atrás isso não existia. Então, aqui é um mapa claro de quais são as tendências, as megas tendências do futuro, tá? Aqui é um trabalho feito por uma consultoria que é a Inova Business Consulting, é uma escola muito boa, por sinal. Tendências de comportamento, vou pegar uma aqui, por exemplo, empoderamento, faça você mesmo. Observe que aqui cai naquele conceito do que ficou na China, já era uma coisa prevista de acontecer, ou seja, literalmente o Covid acelerou o que já tudo indicava que seria o futuro. Nômades urbanos, ou seja, aquele meu colega que está trabalhando, ele trabalha em São Paulo, mas hoje está morando em Curitiba, pensando em mudar para Florianópolis e assim sucessivamente. Aqui na questão de business, por exemplo, negócios e empresas com clientocêntrica, o cliente no centro, a personalização é realmente algo que vem ganhando muito relevância. Gestão de felicidade, inteligência emocional, também são pontos que estão ganhando muita relevância nos negócios. Então, por exemplo, se você voltar aqui na saúde, os aplicativos, os gastos, os investimentos com pesquisas em startups de inteligência artificial para inteligência emocional é absurdo. Tem muita gente trabalhando com isso, muito investimento nessa área, tá? É uma mega tendência. Então, por fim, pessoal, eu gostaria de agradecer bastante a oportunidade e a atenção de vocês. Essas são as nossas percepções para o pós-Covid, o que a gente pensa que vai acontecer, o que nós escrevemos e publicamos na Harvard Business Review, e que também nós já podemos ver muitas delas sendo reais no pós-Covid chinês. Aqui nós temos os nossos contatos, marcelo@massouza.com.br. Eu convido você a me mandar um oi aí, que eu te mando esse conteúdo, tanto do Covid na China, quanto do material publicado na Harvard Business Review. E também, para novas, a gente está montando um trabalho para dar um direcionamento de carreira, de negócios, para todas as megas tendências. Estudar uma por uma, quais são as aplicabilidades, o que nós podemos entender disso, esperar, principalmente com foco nesse slide. Que nós tínhamos já um mundo em declínio, que vem surgindo um quarto, que toda essa onda aqui está totalmente mapeada dentro daquele último slide, que existe uma área de desconforto e que essa área de desconforto foi catalisada pelo Covid, ou seja, ganhou muita velocidade. O que se esperava que vinha acontecer nos próximos 3, 4, 5 anos, aconteceram nos últimos 2, 3 meses. Eu gostaria de também falar um pouquinho sobre a questão de conexão entre educação e trabalho. Uma coisa legal aqui e importante é que não existe mais o conceito ex-aluno, não existe mais o conceito de conhecimento absoluto. O conhecimento tem se renovado muito. Então, é muito importante vocês terem em mente claramente, totalmente claro, que você precisa criar um mecanismo de aprendizado contínuo.
seja uma revista, seja podcast, seja leitura, audiobook, participando de treinamentos, mas é muito importante você estar se atualizando, principalmente com foco nas megas tendências. Um dos meus mentorados esteve comigo e o que nós fizemos? Nós montamos a carreira dele pegando da mais aberta, são megas tendências, para a mais fechadas. Ou seja, ele é um arquiteto e nós começamos a avaliar, né, aonde ele se enquadra. No final das contas, nós fizemos um fechamento claro que ele vai conduzir a carreira dele para casas inteligentes, que é totalmente fundamentada dentro da quarta revolução industrial e que é um campo totalmente aberto. Ou seja, vamos limitar ao conceito de arquitetura. Qual é o futuro da arquitetura? Casas inteligentes. Casas muito mais usuais e inteligentes. Energia fotovoltaica, Alexa instalada, entre outras características. Então, aqui tem os meus contatos. Eu espero que você tenha absorvido. Realmente, a ideia hoje era fazer algo bastante sucinto e bem assertivo. E se você mandar um e-mail, eu estarei encaminhando o conteúdo, tanto a apresentação quanto o conteúdo publicado na Harvard, quanto esse material que a gente ainda nem veiculou, mas que em breve também estará em algum veículo, que é o pós-Covid chinês. Sendo assim, eu abro para algumas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou tentando achar o chat. Achei. Publicado hoje que a China está abusando e invadindo países com pilareza. Muito bom, excelente. Marlon, eu respondo a sua pergunta por e-mail, tá? Eu acho que é uma resposta um pouco mais longa e bastante incisiva. Eu agradeço, inclusive, você estar assistindo. Realmente um grande prazer tê-lo aqui conosco. O Marlon é uma pessoa que eu respeito e admiro bastante. Mercado Full, entrega de produtos no Brasil em até 24 horas, já tem acontecido, tá? Aqui o Luciano, isso já aconteceu comigo, na verdade é até um pouco inovador. O Vinícius do NJE, aqui com a gente. Que mais? Acho que é isso. Bom, pessoal, tem algumas pessoas também me mandando conteúdo aqui no WhatsApp. A professora Miriam, muito obrigado, Miriam. Agradeço bastante. A Marisa Romão, muito obrigado. E eu gostaria de, mais uma vez, falar da minha equipe, porque quando nós conversamos, nós tínhamos poucas pessoas assistindo, mas esse webinar é um primeiro webinar que nós realizamos, e é fruto de um trabalho em conjunto bastante árduo do Danilo, do Márcio, da Cíntia lá do Ciesp, do Jimmy, do Leonardo, da Dani, ou seja, bastante pessoas envolvidas. Eu também gostaria de agradecer a todos os meus mestres e professores que me proporcionaram o conhecimento. Eu agradeço a todos e até a próxima. Qualquer coisa vocês mandam. Legal. Maria Aparecida, se você puder mandar no e-mail, é mais fácil para mim, porque eu vou perder o chat depois. Tá bom? Ele está aqui. Manda no meu e-mail e a gente vai estar entregando depois. Agradeço bastante e dúvidas também eu posso estar respondendo por e-mail. Muito obrigado, boa noite a todos e até logo.